Boa noite. Na noite de hoje nós estamos diante da última cura feita por Jesus no livro de Marcos, quando o cego Bartimeu passa a enxergar. Para os mais desapercebidos, a cura parece ser o ponto alto da história, quando, na verdade, o ponto alto é o que Bartimeu fez depois que voltou a enxergar. Vamos ver essa história, mas não sem antes orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de aprender da Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a conhecê-la mais, a aprender mais dela, a ver quem o Senhor é, a ver o que aconteceu aqui nessa história e que ela sirva, Pai, para que nós cresçamos e sejamos mais como Cristo, o único Salvador. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. A história do cego Bartimeu é relatada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, ainda que somente no evangelho de Marcos o cego é chamado pelo nome. Mais ainda, é somente nessa história de cura que a pessoa curada é apresentada pelo seu nome pessoal nos 3 evangelhos sinóticos. Dessa vez, antes de entrar no texto bíblico, eu quero mostrar um trecho do filme Jesus, aquele antigo de 1979, que representa o trecho que nós estudaremos hoje. Ei, o que está acontecendo? Me diz. É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui. Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Eu estou vendo. Eu vejo! Eu posso ver! Obrigado! A história do cego Bartimeu é uma história real, ela é histórica. Não é um conto de fadas, não é uma história da carochinha, mas mesmo sendo histórica, ela tem um significado que extravasa o milagre de Jesus em fazer o cego enxergar. Na estrutura literária do Evangelho segundo Marcos, essa história ela apresenta alguém que decidiu, depois de ver o poder de Jesus, encarar o caminho do discipulado. E hoje nós veremos 3 características desse discípulo que encarou esse caminho, desse discípulo maduro, sendo a primeira característica uma consciência da própria fragilidade. E o que eu quero dizer com isso? Vamos ver o texto sagrado que começa nos informando que Jesus e os seus discípulos chegaram a Jericó. Jericó ele fica perto de Jerusalém, a cerca de 30 quilômetros. Lembrando que desde o começo do capítulo 10 eles estão saindo lá de Cafarnaum, próximo do mar da Galileia. Então, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, isso é o significado de Bartimeu, estava sentado à beira do caminho. Nós já vimos diversas vezes no Evangelho de Marcos pessoas seguindo Jesus. Vimos que elas faziam isso especialmente porque Jesus era capaz de fazer coisas incríveis, como curar e expulsar demônios. No capítulo 3 de Marcos, por exemplo, nós lemos:
Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas, procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Então, semelhantemente em nossos dias, muitos são os que ouviram que Deus é capaz de fazer e o buscam. Agora, há muita diferença entre os que buscam Jesus. Alguns buscam para serem curados de alguma doença. Alguns buscam com vista na falsa promessa de alguns pastores, falsos mestres, que os problemas financeiros serão solucionados. Alguns buscam porque Jesus é a única opção que lhes restam, seja para salvar o casamento, cuidar do filho rebelde, até mesmo de evitar a morte. E você? Por que você busca Deus? Eu não vejo problema pessoas buscando Deus para serem curadas, tampouco para que Ele ajude a ter um casamento bom e filhos obedientes. O problema surge quando as pessoas focam no benefício, sem dar qualquer atenção para se conhecer o beneficente. Elas querem a doação sem qualquer necessidade ou desejo de conhecer o doador. Pessoas não percebem que os feitos de Jesus, aquilo que elas tanto querem, apontam para a identidade de Jesus. As boas obras de Jesus são reflexo do caráter dele. Mas isso, para muitas pessoas, não é interessante. Uma pena, porque nossa salvação depende de conhecermos Jesus. Depende de sabermos o que ele fez por nós, para que então tenhamos fé. Mas, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Marcos não dá detalhes de como Bartimeu soube que era Jesus que passava. É Mateus quem diz que o cego ouviu naquela multidão que Jesus por ali passava. Lucas, ele nos diz que Bartimeu, ele perguntou o que estava acontecendo quando notou que por ele passava uma multidão. E alguém lhe disse que era Jesus de Nazaré que estava passando. E ao saber disso, começou a gritar uma expressão messiânica. E essa expressão ela não aparece em nenhum outro evangelho. Desculpa, ela não aparece em nenhum lugar no evangelho de Marcos. Essa expressão messiânica. Filho de Davi. E ele continuava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse grito por socorro mostra, entre algumas coisas, uma característica de um discípulo maduro e que ele ainda provaria ser. Esse homem, Bartimeu, ele tinha uma consciência da sua própria fragilidade. Ele sabia que não merecia nada, porque de acordo com a teologia judaica da época, alguém cego tinha essa condição, essa cegueira, por causa de algum pecado, ou de alguns pecados que havia cometido. Ou seja, pedir por misericórdia era pedir que Deus não punisse, mesmo sabendo que era merecedor de punição. Note bem, isso não significa que a cegueira de Bartimeu era comprovadamente em razão de algum pecado. Como eu disse, isso era o que pensavam na época de Jesus. Inclusive aquilo que os religiosos da época equivocadamente ensinavam, como se toda cegueira fosse resultado do pecado pessoal ou um sinal de maldição hereditária, algum pecado que os pais tivessem cometido. Bartimeu, cego, tinha dificuldades para ir para onde queria, mas diante dele estava alguém que podia mudar a sua história. Ainda assim, não faltavam pessoas para impedi-lo. Fica quieto, cala a boca. Isso me faz lembrar das minhas andanças pelo sertão nordestino. Eu tive a chance de apresentar Jesus tal como ele se apresenta nas Escrituras para várias pessoas. Todavia, muitas delas eram impedidas de estar em reuniões que proporcionavam conhecimento bíblico sobre Jesus.
Muitas vezes era mãe com uma tradição religiosa diferente, que não queria seu filho ou sua filha se aproximasse de algo diferente do que ela cria. Mas alguns foram persistentes e chegaram ao conhecimento da verdade, que Jesus não era somente o filho de Maria que foi crucificado, mas que ele, sendo Deus, se fez homem, viveu entre os homens e morreu como homem para pagar pelos nossos pecados. Os que foram persistentes aprenderam que é exclusivamente por meio da fé que nós somos salvos, não por obras, para que ninguém leve a glória que somente é de Deus. Bartimeu foi persistente. Quando as pessoas tentavam lhe impedir, ele continuava gritando e ainda mais forte: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim! A história desse homem cego contrasta bastante com a do homem rico, de Marcos 10, 17. E nesse ponto é interessante ver como o homem rico tinha dificuldade para se ver como pecador. Ele mesmo disse que obedecia diversos mandamentos desde a infância. Eu truco nesse cara. Porque dificilmente alguém passa tanto tempo sem pecado. E quem conhece a história sabe que ali foram citados alguns mandamentos dos 10 mandamentos. Porém, o homem cego, ele confessa ser pecador e carente de Jesus. Aliás, um outro contraste aqui é com a história que vimos na semana passada. Enquanto os apóstolos, Tiago e João, manifestavam toda a sua imaturidade e pediam por poder e autoridade, Bartimeu, o cego pedinte da beira da estrada, pedia por misericórdia, reconhecendo a identidade daquele para quem ele pedia por ajuda. A segunda característica de um discípulo maduro é exatamente o que eu acabo de lhes dizer. Tiago e João pediram o que pediram porque ainda não compreendiam quem era Jesus e, consequentemente, não entendiam o papel que deveriam exercer como parte dos 12 que havia sido escolhido pelo Messias. Enquanto isso, Bartimeu, que apesar de cego, enxergava bem melhor do que Tiago e João a respeito de Jesus. Bartimeu, ao contrário de Tiago e João, e muito mais preciso que o homem rico, ele discernia a identidade de Jesus. Vamos voltar um pouquinho no versículo 48 de Marcos 10. Bartimeu gritava para o filho de Davi, que, como eu disse, é uma expressão messiânica. De acordo com 2 Samuel 7, o Messias seria descendente do rei Davi, herdeiro do seu trono. Ele seria o rei de Israel que cumpriria com todas as promessas feitas a Abraão e Davi. Bartimeu, ao gritar pelo filho de Davi, ele também fazia uma confissão pública de quem ele compreendia ser Jesus, o Messias que os judeus tanto esperavam. Perceba, então, que Bartimeu não somente faz um pedido nobre e acertado, ele reconhece a pessoa para quem ele está pedindo. Ele quer o benefício que esse beneficente pode dar. Ele deseja pelo presente que este presenteador pode lhe dar. Ele quer a doação que este doador tem condições para lhe dar. Meus queridos, não é porque alguns usam o nome de Jesus ou porque pedem em nome de Jesus é que eles conhecem Jesus. Alguns usam o nome Jesus como uma espécie de abracadabra espiritual. Em nome de Jesus, isso. Em nome de Jesus, aquilo. Cuidado, porque esses não trabalham para o reino de Deus. O texto não revela os detalhes de como Bartimeu sabia que Jesus era o filho de Davi, o tão aguardado Messias. O fato de Bartimeu ser cego deveria nos chocar ainda mais, porque eu não duvido que Marcos aqui pudesse estar chamando a nossa atenção para dizer que não são os olhos da cara que faz alguém enxergar quem realmente é Jesus. Depois que me apresentaram o Evangelho, eu demorei 3 anos para compreender quem realmente era Jesus. E se você está escutando essa mensagem durante o nosso culto online da Igreja Fonte de Paulo Afonso, aqui do nosso lado tem um chat que você pode
e escrever. Você coloca ali o seu e-mail, entra, você pode escrever. Escreva para a gente quanto tempo demorou para você entender quem Jesus realmente era e até o momento que você entregou a sua vida a Ele. Quanto tempo você tomou entre a primeira vez que ouviu a mensagem das boas novas e a sua conversão? Escreva no chat. Eu tenho visto com raridade pessoas que ouviram pela primeira vez o Evangelho e logo em seguida entregaram sua vida a Cristo. Quando eu escuto as histórias de meus irmãos e minhas irmãs na fé, geralmente escuto que a conversão tomou alguns anos, semelhante a minha que tomou 3 anos. Isso indica para mim que discernir quem Jesus geralmente toma algum tempo. Conhecê-lo demanda tempo e pressupõe que façamos isso da forma correta. Aqui eu diria, lendo e meditando na palavra dele, a Bíblia. Até aqui, nós vimos que um crente maduro tem uma consciência da própria fragilidade e discerne quem é Jesus, sabe quem ele realmente é. A terceira e a última característica que eu queria compartilhar com vocês é que um crente maduro, ele está disposto para seguir Jesus. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e então parou. E Jesus parou para Bartimeu como parou para tantos outros no Evangelho de Marcos, movido pela compaixão. Nas palavras de um teólogo, apesar da sombra da cruz parecer cada vez maior em seu caminho, ele ainda podia ouvir os gritos de angústia de outras pessoas. Em outras palavras, ainda que Jesus estivesse bem próximo daquilo que havia 3 vezes anunciado aos seus discípulos, sua morte e a sua ressurreição, ele ainda notava e ajudava aqueles que precisavam de ajuda. Jesus então tinha ouvido o clamor do cego, parado, e com ele toda a multidão parou, e dito: falem para ele vir aqui. Alguns foram chamar Bartimeu e disseram: anime-se. Impressionante essa mudança de atitude da multidão. Hein? Uma hora pedindo para o cego se calar e agora dizendo: anime-se, coragem. E essa não era qualquer palavra, ela foi usada 7 vezes em todo o Novo Testamento e todas elas usadas por Jesus, com exceção dessa vez. Na versão que nós temos no slide, na nova versão transformadora, não fica tão claro o chamado porque o pedido é para que o cego se levante, como mostra diversas outras versões portuguesas da Bíblia. E Bartimeu não pensa 2 vezes. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. É possível que aqui nós tenhamos mais um contraste com a história do homem rico. Enquanto o homem rico não abre mão de seus pertences para seguir Jesus, o cego pedinte, ele deixa com entusiasmo o pouco que tinha para ir até Jesus. Aliás, bota entusiasmo nisso. Quando eu era estudante de educação física, uma das áreas que eu mais gostava era o que nós chamamos de educação física adaptada. E eu fiz parte de um grupo de estudo nessa área e fiz amizade com alguns cegos com quem nós trabalhávamos. E eu conheci de perto várias limitações motoras que a cegueira causava ou influenciava. Então, imaginar esse salto que o texto nos diz que o cego deu aumenta ainda mais a minha percepção da alegria que Bartimeu teve no momento que foi chamado para estar na presença do filho de Davi, quem reinaria para sempre sobre o povo de Jacó, cujo reino jamais teria fim, como disse o anjo Gabriel a Maria. Na presença de Jesus, Bartimeu escuta dele: o que você quer que eu lhe faça? Essa é a mesma pergunta que Jesus fez para Tiago e João, mas ao contrário dos dois que pediram por uma posição de destaque, Bartimeu lhe pede que seja colocado numa posição de alguém que consegue enxergar. Ele acreditava que Jesus era capaz de cumprir com o que o profeta Isaías havia escrito, e está lá no capítulo 35,
Versículo 5 do livro de Isaías. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. É por isso que ele pede: Rabi, quero enxergar. Na verdade, o termo que Bartimeu usa não é Rabi, mas sim Raboni ou Raboni, que tem um significado muito mais intenso do que professor ou mestre, que são possíveis tradições para Rabi. Na literatura judaica que existe da época, Raboni é um termo que quase nunca é usado em referência a um ser humano, mas geralmente para Deus em orações. Nesse ponto, nós podemos relembrar o que já vimos aqui. Um discípulo maduro discerne quem realmente é Jesus. Mas nós estamos vendo a terceira característica de um discípulo maduro. Então, Jesus lhe disse, no versículo 52, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Quando Bartimeu chega diante de Jesus, ele já havia demonstrado fé. Fé no quê? Ou melhor, fé em quem? Perceba, ele reconhecia Jesus como o Messias prometido. Ele tinha confiança que Jesus era capaz de curá-lo. Isso é consequência em acreditar quem Jesus era. Ele não menospreza a chance de estar diante de Jesus quando chamado por ele. Pelo contrário, ele recebe a notícia com muito entusiasmo. E quarto, ele reconhecia que Jesus era mais do que um rabi. Ele era um raboni. Não era um mero professor, era alguém com autoridade e soberania. A fé de Bartimeu em Jesus foi o veículo para a sua cura. Algumas versões, como a Almeida Corrigida, versões bíblicas, e a versão católica, elas vão dizer aqui salvou ao invés de curou. Isso acontece porque a palavra grega sozo pode ser traduzida tanto por curar quanto por salvar. O contexto é quem vai definir. Nesse caso, eu gosto de pensar que existem ambas as aplicações, tanto de curar quanto de salvar. Porque o texto diz que ele passou a ver, ele era fisicamente cego, mas agora não é mais. E perceba, inclusive, que a cura, ela se deu imediatamente. Isso para a tristeza de alguns lugares que, usando o nome de Jesus, como nós vimos, tentam enganar o seu público. E o texto também diz, seguiu Jesus pelo caminho. Vocês se lembram quando no começo da mensagem eu disse que o ponto alto dessa história não era a cura física de Bartimeu, mas sim sobre o que acontece depois? Bartimeu, ele agora enxergava. Ele podia voltar para a beira da estrada e pedir a esmola, mas isso já não era mais apropriado. Ele podia ter ido para qualquer outro lugar, ele agora enxergava. Fato é que ele não enxergava somente com os olhos da cara, porque ele também enxergava que diante dele estava Jesus Cristo, o Filho de Davi. E apesar das opções que ele talvez tivesse, o que ele fez foi seguir Jesus pelo caminho. Um discípulo maduro, quando experimenta do poder de Deus, apresenta disposição em seguir Jesus. E foi isso que Bartimeu fez. Seguir Jesus pelo caminho foi uma decisão madura de Bartimeu, uma decisão que nos mostra que não foi somente os olhos dele que foram curados, esses olhos aqui, a sua alma havia sido salva. A história de Bartimeu tem muitas comparações com a história de Tiago e João. Porém, dessa vez, eu destaquei mais os contrastes com a história do homem rico, de Marcos 10, 17, ou a partir do versículo 17 de Marcos 10. Vamos dar uma olhada naquele quadro mais uma vez. Enquanto o homem rico se afastou de Jesus, o cego pedinte seguiu Jesus pelo caminho. Um outro nome que eu daria para essa mensagem, e eu confesso que até acho ela mais legal, seria sentado à beira da estrada para seguidor ao longo da estrada. Uma ilustração do discípulo maduro. Jesus pode curar a cegueira física, mas ele pode fazer mais do que isso. Ele pode e quer curar a cegueira espiritual. Se Jesus lhe perguntasse, o que você quer que eu lhe faça?
como ele perguntou para Bartimeu. Qual seria a sua resposta? A filha de Herodias, ela recebeu uma pergunta semelhante a essa em Marcos 6:22. E ela respondeu: quero a cabeça de João Batista. Quem perguntou para ela foi Herodes. Pilates, como nós veremos no capítulo 15, dos versículos 9 a 12, ele pergunta algo semelhante à multidão. O que ela responde? Solte Barrabás, crucifique Jesus. Nossa resposta a essa pergunta, ela revela ou ela revelará se queremos morte ou vida. Se queremos ser curados de nossa cegueira ou se queremos, como Tiago e João, um lugar de destaque, um lugar de glória, um lugar de honra. Compreender nossa fragilidade, percebendo que somos pecadores. Discernir quem verdadeiramente é Jesus e estar disposto a segui-lo são algumas características de um discípulo maduro. Talvez você pense que a pandemia que estamos vivendo seja um obstáculo para você se aproximar de Jesus. Lembre-se que Ele ouve a voz dos aflitos. Ele para lhe dar atenção, mas quer que você responda bem à pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Responda: enxergar. Enxergar para poder segui-lo pelo caminho. Escolha ser um discípulo maduro. Vamos orar. Pai, mais uma vez, muito obrigado pela chance de podermos, ainda que virtualmente, olhar para a Tua Palavra e perceber aquilo que precisamos ser. Precisamos responder a esta pergunta corretamente. Ao invés de caprichos pessoais e um desejo de destaque, ao invés de desejos pecaminosos, ao invés de desejos que refletem o nosso egoísmo, Senhor. Aliás, nos perdoe. Ajude-nos a responder que queremos enxergar e caminhar junto com o Senhor, a aprender do Senhor, a crescer à semelhança de Jesus Cristo, homem perfeito. A semelhança do Senhor, Pai, que é perfeito. Senhor, que o Teu Espírito que habita em nós, aqueles que cremos, nos dê capacidade para sermos mais como Jesus, o nosso Salvador. Eu peço ao Senhor que nos ajude a enxergá-lo tal como Ele é. Eu peço ao Senhor que nos dê a vontade de ler a Tua Palavra e perceber, segundo ela, quem Ele realmente é e, consequentemente, quem nós somos. Nos ajude, Senhor. Queremos ser discípulos fiéis do Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.